Uma outra importante observação é que, com base no efeito de tamanho e dimensões finitas, com base no efeito de tamanho e dimensões finitas da molécula, pois nós estamos considerando uma molécula que apresenta um tamanho, ou, em outras palavras, dimensões, né? Vamos escrever aqui. Com base no efeito de dimensões finitas, da molécula, pois nós estamos considerando o modelo em que efetivamente as dimensões são finitas. Sobre o número de colisões, por unidade de tempo, com as paredes do recipiente, somente o hemisfério dianteiro deve ser considerado. Muito bem, então, com base no efeito de dimensões finitas da molécula sobre o número de colisões por unidade de tempo com as paredes do recipiente, somente o hemisfério dianteiro deve ser considerado, pois aqui o número de colisões por unidade de tempo, o número de colisões dividido por um determinado intervalo de tempo, colisões de quê? Das moléculas com as paredes do recipiente que contém o gás. E se contém o gás, nós, evidentemente, por consequência, contém as moléculas que compõem o referido gás. Então, nesse caso, nós estamos admitindo o efeito de dimensões finitas para a molécula, pois no caso, para o caso particular do gás do tipo ideal, nós admitimos que a molécula é uma esfera cujo raio tende a zero. E no caso de gás real, então nós devemos admitir que as dimensões são finitas, são muito pequenas, em escala atômica, de todo modo, atômica e molecular, porém de todo modo são dimensões pequenas, porém mensuráveis, por assim dizer. Então, na escala do átomo e da molécula e do cristal. Então, daí a possibilidade de que ao considerarmos, né, porquanto consideremos o efeito do tamanho finito ou das dimensões finitas de uma molécula sobre o número de colisões por unidade de tempo, ou dividido por um intervalo de tempo, colisões estas das moléculas com as paredes do recipiente, é necessário entender que somente o hemisfério dianteiro deve ser admitido, considerado e assimilado com essas observações, de modo que
E o volume disponível para que a molécula possa transitar em meio às moléculas que compõem o gás deve ser considerado admitindo somente o hemisfério dianteiro, pois é o hemisfério dianteiro que, por assim dizer, isola, né, que exclui, gera um volume de exclusão, impedindo a colisão de outras moléculas com as paredes do recipiente que contém o gás. Então, sob esse contexto, nós devemos admitir aqui que o hemisfério dianteiro, vamos tentar explicar isso de outra forma, pedimos aqui compreensão para nós disponibilizarmos espaço. Então vamos finalizar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.